Oi, gente, bem-vindos ao canal do CPEM. Aqui temos mais uma nova aula de biologia. O tema de hoje, como vocês podem ter visto pelo título, é evolução. E antes de começar, eu mostro para vocês as nossas redes sociais, se vocês querem dar mais uma olhadinha, promover nosso projeto. A gente também posta várias dicas de estudo, dicas para você lembrar uma matéria, ou mesmo só um resuminho de uma matéria, temos vários posts lá no Instagram e no TikTok. E é isso. Então, evolução. O que a gente vai ver hoje? O que é um pensamento evolucionista? Quais são as provas que comprovam esse pensamento? Algumas teorias de evolução, mas principalmente a gente vai ver as duas principais, porque tem várias, mas as que mais caem em Enem, vestibular, essas coisas, é o lamarckismo e o darwinismo. E dentro do darwinismo a gente vai ver um pouco sobre seleção natural, mas bem pouco assim. Também vamos ver a comparação entre lamarckismo e darwinismo, de uma maneira resumida, porque gosto muito de pedir sobre isso, e no final a gente vai fazer uns exercícios. Então vamos lá, né? O que é o pensamento evolucionista? Esse pensamento surgiu na metade do século XIX e ele dizia que a enorme variedade de espécies é resultado de um processo de transformação e adaptação. E isso se chama evolução biológica. Mas essa evolução aconteceu só foi começada a ser pensada no século XIX, mas relembrando que, por exemplo, o criacionismo, que é aquele pensamento de que Deus criou tudo, e outros pensamentos vieram antes. Então, acho que no século XV, nem XV, XIII, mais ou menos, já começaram a meio que pensar em como que o ser humano surgiu na Terra, como que a gente veio a ser o ser humano de hoje. Dentro da biologia, a evolução significa a mudança das características hereditárias aqui vai de geração para geração, tipo os genes do nosso DNA, hereditário de uma população, de seres vivos de uma geração para outra, como eu disse, hereditariedade. Esse processo faz com que as populações de organismos mudem, se adaptem, se diversifiquem ao longo do tempo. Então, como a gente vê, olha, nessa imagem não é muito real, mas também não é muito real. Mas, por exemplo, a gente, tirando o macaco daqui, a gente pode ver que, por exemplo, a gente veio dos neandertais, e depois para lá, eu não lembro a ordem, mas a gente chegou até hoje nos Homo sapiens, e provavelmente no futuro vai ter mais tipos de seres humanos, por exemplo, entendeu? Espécies, não espécies, mas tudo bem. Então, algumas provas que comprovam que, de fato, ocorreu a evolução de várias espécies, todas as espécies, né? São evidências, né? Ajudam a gente a entender esse processo. A primeira e a segunda e a terceira são em visão de nossos órgãos. Em visão de órgãos e visão do corpo humano, anatomia. E, por exemplo, primeiro, a primeira evidência que comprova a evolução são os órgãos homólogos. O que são eles? São os órgãos que possuem, por exemplo, a mesma origem embrionária, mas com funções diferentes. Por exemplo, o braço de um ser humano e a asa de um pássaro vieram tem a mesma anatomia, quase, né? Bem parecida, mas tem função diferente. O braço do ser humano serve para pegar coisa ou escrever e tal, enquanto a asa de um pássaro serve para voar. E essa evidência afirma a ideia de que todos os seres compartilham um ancestral comum. E isso vai vindo da evolução desse ancestral comum que gerou várias espécies que temos no dia de hoje. E o sistema que gera esse processo é chamado de divergência evolutiva. Divergência é tipo, tem um ponto e aí ele vai abrangendo para vários outros pontinhos. Então vai se separando. Já o segundo é o oposto dos homólogos,
Isso é chamado análogos, órgãos análogos. E são os órgãos que possuem origem embrionária diferente, anatomia diferente, mas têm a mesma função. Por exemplo, as asas dos morcegos e as asas dos pássaros. Tem anatomia diferente, mas serve para a mesma coisa, que é voar. E esse fato, esse sistema que gera esse processo também, é chamado de convergência evolutiva. Então, várias funções moleculares diferentes, por exemplo, a do morcego é formado de uma coisa, enquanto a dos pássaros é outra, mas só que, como tem a mesma função, eles vão convergendo em um só objetivo, que é, nesse caso, voar. Então, vários pontinhos indo para um ponto no meio. Não sei se deu para entender, mas estão aqui. E agora, na terceira evidência, são os órgãos vestigiais, que são, por exemplo, no nosso caso, vamos pensar assim, no apêndice. O apêndice, se você tiver apendicite e você tirar seu apêndice, e você precisar remover seu apêndice, você não vai ter problema, não vai causar nada, porque ele não tem mais utilidade no dia de hoje. Mas, por exemplo, se um coelho, ou um rato, ou sei lá, perdeu o apêndice, sei lá, não sei como, mas tiver um problema no apêndice, provavelmente eles não provavelmente, mas com certeza eles não vão conseguir digerir alimentos, porque o apêndice digere muito celulose e uma das coisas que os coelhos mais comem é alface, ou sei lá o que é feito de celulose. Então, eles não vão conseguir digerir isso e absorver os nutrientes. Então, em resumo, órgãos vestigiais são, por exemplo, órgãos pequenos e sem grande utilidade, mas em algumas espécies, mas esse mesmo órgão em outra espécie pode ser essencial para a sobrevivência. Então, e já a quarta prova são evidências celulares e moleculares. No quesito celular, algumas espécies apresentam os mesmos aspectos na fase inicial da vida, porém, com o desenvolvimento do embrião e tal, essas semelhanças diminuem, e cada uma assume características específicas. Então, por exemplo, se você pegar a célula de um humano e a célula de um cachorro, elas basicamente são iguais, mas enquanto a evolução foi passando e desenvolveu um embrião e tal, faz com que elas tenham características diferentes em junção das outras células e tal. Mas se você pegar uma célula, as células animais são todas iguais. Já no nível molecular, muitos genes são compartilhados entre os organismos, o que aparenta certo grau de parentesco. Então, a gente pode, por exemplo, medir nosso grau de parentesco com outras espécies. Já, por exemplo, o nosso DNA, e o nosso mapa genético, e o mapa genético do macaco bonobo, que é tipo o macaco que a gente tem mais grau de parentesco, tem 98,7% de similaridade. Então, esse 1,3% de diferença é o que faz a gente não ser um macaco bonobo. A diferença do nosso DNA, nas nossas moléculas. E nossa última prova e a mais, mais famosa, a mais famosa prova de evolução são os fósseis que os arqueólogos acham em vários lugares. Aqui no Brasil tem vários, não lembro como é que fala, mas vários lugares que tem vários fósseis. Por exemplo, no Pará tem várias e tal. Esse é o nome do... Não sei se é campo arqueológico, mas não sei. Desculpa por não lembrar o nome. Então, os fósseis são os vestígios, muitas vezes são chamados de vestígios, né? Que comprovam a estadia de espécies animal ou vegetal, tem, sim, fósseis de plantas em algum momento da vida terrestre. Então, por exemplo, aqui temos uma foto de um fóssil de um dinossauro, e isso comprova que no momento da Terra, lá no começo, sim, não no começo, mas na metade, existiu dinossauros. E
os fósseis podem ser encontrados em rochas ou gelos ou lugares assim. E normalmente, eu digo normalmente, são partes duras que conseguem passar pelo processo de fossilização, como ossos e conchas. Mas também tem alguns tipos de fósseis que eles são meio maleáveis, mas depende. E o jeito que... Não, o jeito, desculpa. Com os fósseis, os arqueólogos podem, tipo, ver em qual tempo da Terra, na era Mesozoica e tal, Cenozoica, a espécie viveu, medindo o nível de carbono 14 que o fóssil ainda possui. É uma conta gigante que você provavelmente já aprendeu em química ou vai aprender, mas é possível ver em qual tempo e em qual lugar da Terra esse fóssil viveu. Se o clima era quente, o que ele comia e tal. Agora a gente vai ver da teoria da evolução, que é um conceito utilizado na biologia para indicar a variação das espécies, para indicar que a variação das espécies é o resultado de um processo gradativo chamado evolução. Por exemplo, gradativo, vamos ver os humanos, né? Porque é mais fácil de lembrar. Tem vários tipos de humanos, teve os neandertais, teve os... Eu não sou nem os neandertais, que saco. Até chegar nos homo sapiens. Mas também tem em um nível menor, começa tudo numa célulazinha que virou de procarionte para eucarionte, que adquiriu a carioteca, e aí vai indo para os animais marinhos, até chegar nos animais terrestres, até chegar no humano. E segundo essa teoria da evolução, os indivíduos passam por modificações necessárias, eu digo necessárias porque se eles não se adaptarem ao meio ambiente que eles vivem, eles podem morrer. Normalmente eles morrem. Então isso é necessário para a sobrevivência. E a gente vai aprender agora sobre... Aprender não, relembrando. Sobre duas teorias evolucionistas muito importantes, pensam por conta importantes em visão do nosso vestibular. Não que não há outras teorias evolucionistas importantes. Mas aqui a gente vai ver sobre o lamarckismo e o darwinismo. Vamos primeiro ver para o lamarckismo, que foi antes do darwinismo. E esse biólogo francês, Jean-Baptiste Lamarck, não dei um espaço, desculpa, ele sugeriu duas leis para explicar a evolução. A lei do uso e desuso e a lei de transmissão de caracteres adquiridos. A primeira lei, que é do uso e desuso, fala que quando uma espécie utiliza determinada parte do corpo com maior intensidade, essa parte se desenvolve ainda mais que as outras. E aí as que não são usadas podem sofrer atrofiamento ou até mesmo desaparecer. Então, se você usar muito, essa parte vai desenvolver mais do que as outras. E quando não são usadas, elas podem até desaparecer. E a segunda lei, a de transmissão dos caracteres adquiridos, e essa afirma que certas características são transmitidas para novas gerações com o passar dos anos. Então, se minha mãe tinha cabelo loiro, eu vou ter cabelo loiro. Se meu pai tinha olho azul, eu vou ter olho azul. Tipo, como se fosse uma certeza. Mas, apesar do pioneirismo, por conta de ser uma das primeiras teorias evolucionistas, essas duas leis apresentam falhas. Por exemplo, no caso do uso e desuso, não pode ser deixado de lado o fato de que características dos organismos são definidas pelos gêmeos. Então, se você não usa, por exemplo, o seu apêndice, se você não está usando esse apêndice, mas ele não vai desaparecer. Ele só vai desaparecer se você tirar. Tipo, até hoje não desapareceu nosso apêndice mesmo não usando ele. Porque por conta dessas
para você ter esse apêndice, você tem que ter um gene no seu DNA falando que você tem um apêndice. Então, não necessariamente se dá pelo uso contínuo ou intenso de seu órgão, ou sei lá. E outro erro inclui a segunda lei, por conta que algumas características não podem ser transmitidas, pois não estão inseridas na formação genética. Então, por exemplo, se minha mãe tinha cabelo loiro, mas ela pintou para ruiva, eu não vou ter cabelo ruivo, eu vou ter cabelo loiro, porque o ruivo não estava no código genético da família, não vai passar ele, tendo em vista que o pai não tem cabelo ruivo também. Deu pra entender assim? Agora a gente vai para a lei do darwinismo, que é a mais aceita até hoje. E ela foi criada pelos naturalistas Charles Darwin, que você provavelmente já ouviu falar dele, darwinismo, e por esse aqui que não é muito lembrado, mas também ajudou nessa criação, Alfred Russel Wallace. E essa ideia evolucionista acredita que espécies vivem em constante luta pela adaptação, sobrevivem apenas, desculpa por ser apenas os mais fortes, mas não é mais fortes, é mais aptos. Eu escrevi errado, droga. E capazes de se reproduzir. Isso é chamado de seleção natural, mas daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais de seleção natural. E lembrando, não é os mais fortes, é os mais aptos. Porque não adianta nada o cara ser maromba, mas para sobreviver no dia de hoje precisa ser super inteligente e ganhar dinheiro e tal. E agora a gente, na verdade, eu falei que darwinismo era mais aceita, mas na verdade é o neodarwinismo, que é, por exemplo, o darwinismo 2.0, que é uma teoria sintética da evolução. O pensamento surgiu no século XX e acrescenta o darwinismo original sobre seleção natural com os aprendizados da genética. E ela foi criada pelo botânico Gregor Mendel, que foi aquele que fez os negócios das ervilhas, e ela incorpora os conceitos de mutação e recombinação genética. Lembrando que na época do Gregor Mendel, ele ainda não sabia de genes, por exemplo, genes alelos e tal. Mas ele sabia que tinha uma coisa lá. Então vamos lá, na seleção natural, não é o mais forte, desculpa, gente. Até sublinhei aqui os mais aptos. Então, seleção natural é o processo em que os organismos mais aptos são selecionados, sobrevivem no meio e reproduzem-se e passam suas características para os seus descendentes. Então, não são os mais fortes. Confundem muito isso de mais forte, mas a palavra certa é apto, de adaptabilidade. Apesar do conceito de seleção natural ser aceito e estudado pela biologia, esse conceito não consegue explicar quais os atributos deixam determinadas espécies mais fortes e adaptáveis, e como são transmitidos para os descendentes. Essa explicação apenas surge com os estudos de genética. Então, apesar da seleção natural ser aceita e tal, ela meio que deixa de fora a lei de hereditariedade e genética, que é um novo pensamento que surgiu no século XX. Porque a seleção natural foi criada um pouco antes, né? Então, por exemplo, aqui vamos nessa foto, o falcão, o gavião, eu não sei qual que é a diferença desses dois, mas pegava bastante dos coelhos brancos para comer, como presa. Então, foi sobrando os coelhos marrons. Não sei por quê. Pegou mais os brancos. Então, os marrons começaram a se produzir mais porque tinha mais gente marrom. Coelho, gente, não, coelho marrom. Então, foi sobrando, foi tendo mais uma espécie de coelho marrom do que coelho branco. Ai, droga. Então, a comparação das duas teorias que a gente viu hoje, vamos ver primeiro, o lamarckismo e o darwinismo. O lamarckismo foi uma das primeiras teorias que surgiu sobre evolução, já o darwinismo surgiu mais depois.
quando eu já tinha mais conhecimento sobre a área. No lamarckismo, o ser vivo se modifica para adaptar. Já no darwinismo, o meio seleciona uma característica e o indivíduo se adapta ou morre, não se adapta, como aqueles coelhos brancos. Acabaram morrendo por presa ou tiveram que reproduzir com um marrom para ter a chance dos filhos serem marrom. Então, uma frase que eu vi na escola que meio que difere os dois, por exemplo, no lamarckismo, fala que o grilo é verde porque vive na grama. Então, o grilo só é verde por conta da grama também ser verde. Já o darwinismo fala que por viver na grama, o grilo é verde. Meio confuso, mas se você pensar que, tipo, no lamarckismo ele fala que o grilo é verde porque ele vive na grama, mas já no darwinismo fala que o grilo, a característica do grilo ser verde foi meio que escolhida pelo meio, porque ajuda a se camuflar na grama, entendeu? Porque se o grilo fosse de outra cor, por exemplo, amarelo, rosa, sei lá, ele seria muito visto e seria um alvo fácil para os predadores. Então, aqui também no anarquismo, a gente tem duas leis, a lei lei do uso e desuso, e a da transmissão dos caracteres adquiridos. Já no darwinismo, a gente pensa mais na variabilidade dos indivíduos e seleção natural. E variabilidade dos indivíduos e variabilidade genética. No lamarckismo é uma teoria falha, como a gente viu hoje. Por exemplo, a lei do uso e desuso não quer dizer que vai desaparecer meu órgão por eu não usar ele. E, como eu disse, o ser vivo se modifica para adaptar. A gente vê nessa imagem que, como a planta estava alta e a girafa tinha que comer, o pescoço da girafa cresceu ao longo dos anos para poder comer. Mas isso é errado, como a gente vê no darwinismo, que é uma teoria mais aceita, que como a planta era alta, só quem era alto conseguia, só a girafa mais alta com pescoço maior conseguia comer. Então as que tinham pescoço mais baixo acabaram morrendo por não conseguir comer. Então, e as com pescoços mais altas foram se reproduzindo mais, então só sobrou girafas com pescoços altos. Então agora vamos fazer uns exercícios, né? Última parte dos slides. Aqui é um exercício level easy. Eu não vi de onde que era, qual vestibular, mas se você acha que pesquisar, vai aparecer. Então vamos lá, né? Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia, de alguma forma, influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva, marca alternativa que indica os dois pontos principais da teoria que ficou conhecida por lamarckismo. Então vamos lá, né? Vamos por eliminação. Eu sempre vou por eliminação. Então, seleção natural, a gente viu que é darwinismo, então tira o A. Lei do uso e desuso, pode ser, mas seleção natural é darwinismo, então tira B. Lei do uso e desuso e lei da necessidade? Lei do uso e desuso está certo, mas necessidade a gente não viu nada, não apareceu em nenhum lugar. Então vamos lá, né? Vamos deixar de lado para ver se tem outra mais certa. Então vamos lá, lei da herança dos caracteres adquiridos, lei da transmissão dos caracteres adquiridos, mesma coisa, e lei do desuso. Sim, essa aqui a gente viu os dois na sala de hoje. Então essa é a mais certa até agora, é a única certa, na verdade. E a gente também tira E por conta da seleção natural. Então a certa é a D. Se você lembrar tipo, bem da comparação entre os dois e lembrar da diferença entre lamarckismo e darwinismo e não confundir seleção natural para colocar no lamarckismo e lei do uso e desuso no darwinismo, então você tá bem. Fica muito fácil. Vamos lá. Segundo exercício é do Enem. Então vamos lá. Eu peguei um Enem que não tinha um texto tão grande que é bem difícil de achar.
E essa eu achei meio difícil, porque além da prova do Enem ser bem difícil de prestar, não tem bem difícil de prestar atenção, mas às vezes você acaba confundindo palavras e tal, ela também pode, é muito fácil de confundir nessa questão. Então, as mudanças evolutivas dos organismos resultam de algum processo comum à maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados. Então, tô pedindo a correta aqui, tá bom? Porque às vezes confundo. Movimento de indivíduos ou de material genético entre populações. É comum isso. Que reduz a diversidade de genes e cromossomos? Não, na verdade, não. Quanto mais cruzamento, reprodução entre populações, mais variabilidade genética tem, ou seja, mais diversidade no código genético a espécie vai ter, o indivíduo vai ter. Então, essa está errada. Então, vamos lá para B. Sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Está certa. Conceito de adaptabilidade e tal. Seleção natural. Então, vamos deixar B como quase, né? Aparecimento por geração espontânea de novos indivíduos adaptados ao ambiente. Então, geração espontânea, apesar de poder acontecer, é bem rara e não é um processo evolutivo comum. Mas se você tiver... Por isso que eu disse, às vezes pode confundir, porque está pedindo um processo evolutivo comum. Mas vamos deixar de lado a C também. Então, a gente está indo já vai a C. Então, vamos lá. Aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta de mudanças ambientais. Essa está errada, porque fala sobre a lei de transmissão de caracteres adquiridos lá do Lamarck. E ela foi comprovada meio que falha por conta de algumas dessas características, né? Por conta da não de ser das mudanças ambientais, porque o ambiente não vai mudar, mas sim os indivíduos. Então, os indivíduos que mudam, como a gente chama, darwinismo, sobre seleção natural. E aí, que eu achei tipo, a mais difícil, porque você tem que lembrar, olha, por exemplo, recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase de esporulação. Esporulação é um processo mitótico de mitose e não acontece nada de recombinação genética, porque recombinação genética é meiose, é crossing over. Então, aí tá errado. A gente vai ver no final que a gente olha agora que a letra certa era B, por conta da C não ser muito comum, a D por conta de da seleção natural também não é muito comum, tá errada, porque não é em resposta às mudanças ambientais, que na verdade não é o ambiente que muda, entendeu? É o ser vivo que adapta ao ambiente. Então também tá errada. É meio difícil essa. Muito fácil de se confundir. Então a mais certa era B. E a última é bem fácil até. Tem pouca coisa para ler. Da Mackenzie, universidade lá. Fala sobre o neodarwinismo, que é a teoria evolucionista mais aceita nos dias de hoje. Então vamos lá, né? Teoria moderna da evolução, ou teoria sintética de evolução, ou darwinismo, incorpora os seguintes conceitos da teoria original proposta por Darwin. Então, tá falando que incorpora com a teoria original. Tipo, quais são as outras coisas que se juntam à teoria original? A teoria original basicamente sobre seleção natural. Então, você tem que cancelar, eliminar todos aqui que tem seleção natural, por conta de não incorporar mais nada sobre seleção natural, entendeu? Então, a E e a D estão erradas, então só sobra a B e a C. Mas também a adaptação meio que é dentro da seleção natural,
também pode cancelar. Então, o único que sobra é mutação e recombinação gênica, que é sobre genética, sobre os estudos da genética. Foi isso que a gente viu hoje. Pensamento evolucionista, as 5 provas de evolução, os órgãos análogos, homólogos, vestigiais, fósseis e as diferenças celulares e moleculares lá. A teoria evolucionista, o lamarckismo, o darwinismo, a comparação entre os dois, o darwinismo, que tem a seleção natural dentro dela, sobre adaptabilidade, não é uma esporte que sobrevive, é uma exata. E a gente também fez uns exercícios. Foi isso, gente. Foi a aula de hoje sobre evolução, que tem as redes sociais do CETEM, se vocês querem dar mais uma olhada e ver quais são as aulas que postam, dicas de estudo, também tem estudo ao vivo, sabe? Esqueci o nome, mas sempre estão fazendo lá estudos online, tipo, sessões de estudo online, dicas de como estudar, dicas de matérias para decorar fórmulas de física e tal, e também nosso canal do YouTube, se vocês querem dar mais umas olhadas nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, de qualquer matéria. Então é isso. Tchau!